Todo mundo conhece os mesmos 5 ou 6 filmes de zumbi. A Noite dos Mortos-Vivos, Madrugada dos Mortos e Todo Mundo Quase Morto. E olha que eu não vou nem citar as séries. Enfim, os clássicos, os blockbusters, os filmes que estão em todas as listas da internet. E se eu te dissesse que existem filmes melhores? Ou quase tão bons? Produções criativas, pesadas e que quase ninguém comenta. Enfim, hoje você vai conhecer 5 filmes de zumbi desconhecidos que mereciam muito mais reconhecimento. Depois de décadas dominando o cinema, os filmes de zumbi pareciam condenados à repetição. Sempre a mesma fórmula, surto repentino, correria, grupos brigando entre si e uma cidade em ruínas ao fundo. Durante muito tempo, parecia que o gênero já tinha entregue tudo que podia entregar, mas foi justamente longe dos grandes holofotes que ele encontrou novas formas de sobreviver. Enquanto os blockbusters apostavam em explosões e efeitos grandiosos, produções menores começaram a usar o apocalipse zumbi como um cenário para falar de coisas muito mais profundas, como solidão, medo, luto, egoísmo, relações humanas e até crítica social. O zumbi deixou de ser apenas um monstro que corre atrás das pessoas. Em muitos casos, ele virou só um pano de fundo para histórias sobre nós mesmos. E talvez por isso, alguns dos melhores filmes do gênero sejam justamente aqueles que ninguém comenta. Hoje separei exemplos perfeitos disso. Filmes fora do radar, diferentes entre si e que provam uma coisa: o cinema de zumbi está mais vivo do que nunca. Desculpa o trocadilho, realmente não era necessário, mas eu não podia perder. Quando se fala em filmes de zumbi moderno, poucos conseguiram causar tanto impacto quanto Train to Busan. Lançado em 2016 e vindo da Coreia do Sul, não é um dorama, mas é sul-coreano, o filme conseguiu renovar um gênero que muitos já consideravam saturado, e fez isso sem reinventar completamente a fórmula, mas executando tudo com um nível de intensidade impressionante. A história acompanha passageiros presos dentro de um trem-bala enquanto uma epidemia se espalha rapidamente pelo país. O que torna essa ideia tão eficiente é o espaço limitado. Diferente de filmes com cidades inteiras destruídas, aqui o caos acontece em corredores estreitos, vagões lotados e portas que se fecham por segundos decisivos. Isso transforma cada cena em um momento de tensão constante. Mas o grande diferencial de Train to Busan não está apenas na ação, mas sim nos personagens. O protagonista começa como alguém frio, distante e focado apenas no trabalho, enquanto ao redor dele surgem figuras extremamente humanas: pai protetor, um casal carismático, idosos, trabalhadores comuns e pessoas tentando sobreviver da maneira que conseguem. Aos poucos, o filme constrói vínculos reais entre o público e aquelas pessoas, e quando o filme faz você se importar com os personagens, cada perigo se torna muito maior. Além disso, a obra usa o caos para discutir egoísmo, desigualdade e comportamento coletivo em situações extremas. Em vários momentos, zumbis aparecem menos assustadores do que as atitudes humanas. Esse contraste dá profundidade ao filme e eleva acima de muitos títulos do gênero. Visualmente também impressiona. Os infectados se movem de forma agressiva, rápida e perturbadora, criando sequências eletrizantes. A direção conseguiu manter um ritmo acelerado sem perder o lado emocional. Train to Busan é mais do que um ótimo filme de zumbi. É um suspense intenso, um drama humano e uma prova de que o gênero ainda tem muito a oferecer. Mesmo depois do lançamento, continua sendo uma das melhores produções modernas sobre o tema. Se tem um filme que prova que criatividade vale mais do que orçamento, esse filme é The Battery. Lançado em 2012 como uma produção independente, ele passou longe do circuito comercial tradicional, mas conquistou muitos fãs justamente por fazer algo raro dentro do gênero de zumbi: trocar o espetáculo pela atmosfera. A história acompanha dois ex-jogadores de beisebol tentando sobreviver após o colapso da sociedade. Um dos personagens se chama Ben e é mais impossível e pode parecer adaptado ao novo mundo. Mickey, por outro lado, carrega cansaço, medo e dificuldade de aceitar aquela realidade. E dessa diferença entre os dois que nasce a força do filme. Ao contrário da maioria das produções do gênero, The Battery não depende de grandes ataques, explosões ou hordas intermináveis de mortos-vivos. Os zumbis existem e estão presentes, representando perigo, mas nunca são o foco principal. O centro da narrativa está no desgaste psicológico de viver sem rumo, sem futuro e presa à convivência constante com outra pessoa em um mundo destruído. O filme entende que o verdadeiro terror de Apocalipse talvez não seja apenas sobreviver aos monstros, mas suportar o vazio dos dias e a lentidão do tempo. Essa sensação aparece no silêncio
das estradas, nas conversas truncadas, nos momentos em que nada acontece e justamente por isso parece mais real. Outro mérito enorme está no clima criado com recursos mínimos. A fotografia simples, os cenários abandonados e a trilha sonora ajudam a construir uma identidade própria. Nada parece artificial ou excessivamente poluído. Existe uma honestidade estética que combina muito bem com a proposta. Esse título também trabalha muito bem com a amizade conflituosa entre os dois protagonistas. Em vários momentos, eles são a única companhia possível, e ao mesmo tempo, um peso um para o outro. Essa ambiguidade sustenta o filme do começo ao fim. The Battery é uma obra pequena no tamanho, mas grande na execução. Um retrato íntimo e melancólico do fim do mundo, mostrando que às vezes o maior inimigo não é quem está do lado de fora, e sim dentro da própria solidão. Se tem um filme que abraça o absurdo e transforma tudo isso em diversão, esse título é Dead Snow. Lançado em 2009 e vindo da Noruega, ele pegou uma ideia que parecia exagerada demais para funcionar. Nazistas zumbis atacando os jovens isolados na neve. Olha, minha gente, nem o Monark nos seus melhores dias conseguiria inventar uma teoria da conspiração mais exagerada. E olha que conseguiu transformar isso em um dos títulos cult mais lembrados do gênero. A premissa já entrega o tom da obra: um grupo de amigos viaja para uma cabana nas montanhas para aproveitar o feriado, até descobrir que aquela região guarda um passado sombrio ligado a soldados nazistas mortos durante a guerra. A partir daí, o que parecia uma simples viagem vira um massacre caótico e sangrento. Mas o grande mérito de Dead Snow é entender perfeitamente sua proposta. O filme não tenta parecer mais sério do que é. Ele sabe que a ideia é absurda e usa isso a seu favor. Em vez de buscar realismo, aposta em humor ácido, violência exagerada e cenas criativas que abraçam completamente o exagero. Ao mesmo tempo, existe competência técnica por trás dessa loucura. Os efeitos práticos são bem executados, a maquiagem dos zumbis funciona muito bem e o ambiente de neve cria um visual marcante. O contraste entre o branco das montanhas e o sangue espalhado pelas cenas ajuda a dar uma identidade própria a esse título. Outro ponto forte é o ritmo. Dead Snow cresce aos poucos, começa como uma clássica história de jovens isolados em uma cabana, constrói um suspense inicial e depois mergulha de maneira abrupta no caos. Quando a ação explode, o filme praticamente não desacelera mais. Apesar do humor evidente, ele nunca vira apenas uma paródia boba. Existe uma aura genuína de filme de terror ali, misturada com comédia e ação em doses equilibradas. Isso faz com que funcione tanto para quem gosta do gênero, quanto para quem procura algo mais leve e divertido, se é que podemos chamar isso de leve. Dead Snow é exatamente aquilo que promete: uma experiência insana, violenta e divertida. Um filme que prova que, às vezes, quando a ideia parece ridícula demais, pode ser justamente aí que nasce algo memorável. Se muitos filmes de zumbi apostam no caos, na correria e na destruição total, The Night Eats the World segue pelo caminho diametralmente oposto. Lançado em 2018 e produzido na França, o filme entrega uma abordagem silenciosa, intimista e profundamente psicológica sobre o apocalipse. Em vez de transformar os mortos-vivos no centro absoluto da narrativa, ele usa esse cenário para explorar algo ainda mais assustador: a solidão. A história acompanha Sam, um homem que acorda após uma festa e descobre que Paris foi tomada por zumbis durante a noite. Preso em um prédio praticamente vazio, ele precisa aprender a sobreviver enquanto o mundo lá fora se torna irreconhecível. A premissa parece simples, mas a execução transforma essa ideia em algo muito mais profundo. O grande diferencial do filme está no isolamento. Aqui não existe grupo de sobreviventes cheios de conflitos, grandes batalhas ou perseguições constantes. Existe apenas o silêncio, rotina e espera. Sam organiza alimentos, reforça portas, tenta ocupar o tempo e enfrenta a lenta deterioração mental causada pela ausência de contato humano. Essa escolha torna o filme extremamente imersivo. O espectador sente o peso dos dias repetidos, da falta de propósito e da dúvida constante sobre como continuar lutando. Enfim, retrata a vida normal de um millennium. Em vários momentos, o maior perigo deixa de ser o zumbi do lado de fora e passa a ser o vazio dentro da própria alma. Outro ponto marcante é a forma que os mortos-vivos são retratados. Eles não gritam sem parar e nem se comportam como monstros caricatos. Muitas vezes permanecem vagando em silêncio, o que torna ainda mais inquietante. Há algo perturbador naquela cidade parada,
quase congelada no tempo. Visualmente, o filme também impressiona. A fotografia fria, os corredores vazios e a Paris deserta cria uma atmosfera melancólica e muito bela ao mesmo tempo. Tudo parece distante, abandonado e sem esperança. The Night Eats the World é menos sobre escapar de zumbis e mais sobre sobreviver emocionalmente quando nada mais existe. Um filme diferente, maduro e sensível, que mostra que o verdadeiro terror nem sempre corre atrás de você. Às vezes ele só senta do seu lado em silêncio. A maioria dos filmes de terror aposta na violência, no medo, na luta desesperada pela sobrevivência. Cargo escolhe um caminho completamente diferente. Lançado em 2017, estrelado por Martin Freeman, o filme transforma o apocalipse em pano de fundo para contar uma história profundamente humana sobre amor, responsabilidade e sacrifício. A trama acompanha Andy, um pai que tenta proteger sua filha bebê em meio ao colapso da sociedade. Após ser infectado, ele descobre que tem pouco tempo antes de perder totalmente a consciência. A partir desse momento, surge uma corrida contra o relógio. Encontrar alguém capaz de cuidar da criança antes que seja tarde demais. Esse senso de urgência dá força ao filme do começo ao fim. Diferente de outras produções do gênero, onde o objetivo costuma ser simplesmente escapar, aqui existe uma missão clara e emocionalmente poderosa. Andy sabe que não pode salvar a si mesmo. Tudo o que resta é garantir um futuro para sua filha. É justamente isso que torna Cargo um filme tão impactante. O foco não está em grandes cenas de ação ou ataques incessantes de zumbi, mas nas decisões difíceis tomadas por alguém que continua lutando mesmo sem esperança pessoal. O terror aqui vive menos dos monstros e mais da inevitabilidade do tempo. Outro mérito importante está na ambientação australiana. As paisagens amplas, isoladas e áridas ajudam a reforçar a sensação de isolação. Ao mesmo tempo, o filme incorpora elementos culturais locais e comunidades sobreviventes de forma respeitosa, dando identidade própria à narrativa. Martin Freeman entrega uma atuação contida e convincente, carregando boa parte do peso emocional da obra. Sem exageros, ele transmite exaustão, medo e carinho de forma natural, fazendo o público se conectar rapidamente ao personagem. Cargo prova que filmes de zumbi também podem emocionar profundamente. É uma história sobre continuar caminhando quando tudo está perdido, sobre proteger quem se ama acima de todas as coisas e sobre encontrar a humanidade mesmo no fim do mundo. Talvez por isso seja um dos títulos mais sensíveis e marcantes do gênero. No fim das contas, o gênero de zumbi nunca foi sobre mortos-vivos caminhando pela rua. Ele sempre funcionou como um espelho de nossas próprias crises, medos e comportamentos. E exatamente por causa disso, talvez continue tão relevante mesmo depois de tantas décadas no cinema. Os filmes dessa lista provam isso de formas diferentes. Alguns apostam na tensão e na ação frenética. Outros preferem explorar a solidão, o desgaste emocional ou os laços humanos em situações extremas. Há espaço para humor absurdo, para crítica social e até para dramas profundamente emocionantes. O mais interessante é perceber que muitas dessas ideias surgiram longe dos grandes estúdios e dos holofotes. Enquanto produções gigantes repetiam fórmulas conhecidas, filmes menores encontraram novas maneiras de contar histórias dentro do apocalipse. Eles entenderam que o zumbi muitas vezes é só um cenário. O verdadeiro foco sempre foram as pessoas. Talvez por isso tantas joias do gênero passem desapercebidas. Em campanhas enormes de marketing, acabam escondidas esperando ser descobertas por quem busca algo além do óbvio. Se você achava que filme de zumbi era tudo igual, essa lista mostra que é justamente o contrário. Ainda existe muita criatividade viva nesse universo. E às vezes os melhores filmes não são os mais famosos, são aqueles que quase ninguém comentou. Até agora. É isso aí, galerinha boa. No vídeo de hoje falamos sobre 5 filmes de zumbi que quase ninguém conhece. Se você já tinha visto algum deles, já lança aí nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.